há quase um ano. Já trabalhei com desenvolvimento de software há mais de 6 anos. E, bem, não sou o dono da verdade. Se tiverem qualquer dúvida, podem me questionar durante ou no final da apresentação. Se eu não souber, eu procuro e depois tento responder. Toda dúvida é válida, toda dúvida é bem-vinda. No final de cada tópico, de cada prática, eu vou liberar, caso alguém tenha alguma dúvida. E como eu disse, não dá para ir a fundo em todas as práticas, explicar de forma detalhada cada uma delas. Então, caso queiram conhecer mais em alguma dessas áreas, podem me mandar um e-mail ou para a academia, e aí futuramente a gente pode criar uma nova talk, uma nova conversa em cima desse ponto específico. Também quero que aqui seja um pouco de troca de conhecimento, então, de vez em quando eu vou comentar aqui, se tiver como comentar no chat, será ótimo. Entendo que nem todos vão poder, e se não tiver como, também não tem nenhum problema. Hoje a gente vai falar de 6 práticas de código que todo programador deveria conhecer. E o que isso vai trazer de ganho no dia a dia ou na vida dos programadores e até das pessoas que utilizam o sistema. Então, aqui a ideia com essas práticas será diminuir os bugs no código e, consequentemente, com menos bug e com código com mais qualidade, você vai ter menos estresse no trabalho, porque você vai estar entregando coisa com mais qualidade, entregando mais valor, e entregando mais valor e coisa com mais qualidade, você acaba gerando mais lucro no projeto. E gerando mais lucro no projeto, significa que provavelmente os clientes estão satisfeitos e felizes com aquilo que está sendo entregue, e, consequentemente, com isso, você vai conseguir ter mais tempo para a família, para amigos, para aproveitar a sua vida fora do trabalho, porque não vai ser mais necessário trabalhar horas extras, ou finais de semana, ou feriados, para lidar com problemas no código, problemas na aplicação, por falta de um bom planejamento ou um código de qualidade. E aqui, já iniciando as práticas, a primeira prática que eu quero comentar é testes unitários. Não somente testes unitários, teste de software, no geral, é extremamente importante, mas aqui eu quero comentar testes unitários, especificadamente porque é a base da pirâmide. Então, com muitos testes e testes unitários, a gente consegue rodar e garantir a execução deles de forma rápida e já consegue proteger boa parte do código. Testes têm vários benefícios, e vou agora explicar exatamente o que é um teste de unidade, caso não conheçam ou não saibam. Basicamente, o teste de software ele é uma atividade para assegurar que o comportamento está conforme esperado, também para identificar bugs proativamente. E isso é muito importante. Criação de teste, além de prover um código melhor, com maior qualidade, também possibilita encontrar bugs de forma proativa, então diminuir o número de bugs. E o teste de unidade é uma técnica para testar a menor unidade possível de forma rápida e precisa. Então, a vantagem do teste unitário é isso, é rápido de ser feito, é rápido de rodar, de executar, fácil de incluir num processo de continuous integration e garante que a gente proporciona, na verdade, que a gente tenha menos bugs, por identificar bugs de forma operativa, e também um código mais limpo. Então, a gente consegue maior segurança em manutenções e evoluções, a gente consegue garantir um código mais conciso, também serve como documentação para os desenvolvedores. Existem diversas técnicas, diversos frameworks para a criação de testes, desde criação de testes unitários, criação de testes paralelos, fazer mocks, stubs, existem N técnicas e práticas de teste, aqui a gente não vai entrar dentro delas, e é exatamente por isso que eu gostaria, caso hajam, ou caso pensem e vejam que isso é necessário, ou tem alguma dificuldade nesse tópico, levantem isso e a gente pode falar em uma futura talk a respeito. Mas por que teste é tão importante? Aqui uma citação, não é minha, do Michael Fetters, ele diz no livro dele que código legado é aquele sem testes. Existem diversas definições para código legado, essa é uma delas, e eu concordo plenamente. Basicamente, um sistema sem testes é um sistema que é muito complicado
de evoluir, é muito complicado de fazer manutenções, e eu vejo, na minha experiência, muito comum aplicações serem evoluídas. Por exemplo, o projeto agora é o 2.0, 3.0, e evoluindo um projeto legado, e ele é legado muitas vezes por não ter testes, ou não ter uma arquitetura bem definida. Então, por ter um alto acoplamento e uma falta de testes, onde é muito comum os desenvolvedores levarem muito tempo para entregar algo, ou quando conseguem entregar algo de forma rápida, acaba quebrando uma outra funcionalidade. E aí acaba surgindo a versão 2.0 do software, 3.0. E às vezes no início começa bem, e depois começa a desandar, para de ser feito testes, e isso começa a prejudicar todo o sistema. Então, testes é extremamente importante. Falando de testes, existe uma prática chamada Test Driven Development, ou TDD, que ajuda o desenvolvedor a prestar atenção nas questões certas, no momento certo, para que você possa tornar os seus projetos mais limpos. Isso aqui é uma frase do Kent Beck, o autor do livro TDD. Mais na frente eu vou passar algumas referências. Se tiverem como colocar aqui no chat, quem já conhecia o TDD, ou se conhece o TDD, sim ou não, e também se aplicam testes no dia a dia, garantindo uma boa cobertura, um teste de fato que segue aqueles princípios correct, fast, aqueles testes que são bem feitos, digamos assim. Se tiverem como colocar no chat, mas para identificar também se o que eu estou colocando é um tema já comum, algo compreensível para todos ou não. Aproveitando e comentando de TDD, o Kent Beck também, no livro dele, ele traz algumas referências de como identificar se os seus testes estão ruins ou não. Então, por exemplo, se você tiver um setup longo, se for necessário ter muitas linhas para a criação de objetos, provavelmente algo errado. Se você tiver setup duplicado, ou seja, se houver muitos objetos iguais sendo instanciados em diferentes testes, há algo errado. E não quer dizer que há algo errado no teste. Tá? Pode ser, às vezes, que é algo errado no código. E aí, nesse momento, precisa ter uma certa maturidade para identificar se deve melhorar na criação do teste, e talvez aplicar um design pattern, um builder, alguma coisa, ou se o problema está no código. Testes demorados também é um grande problema, ainda mais quando a gente fala de TDD, visto que com TDD os testes têm que ser muito rápidos, porque com TDD a regra é falha e corrige, falha e corrige. Então tem que ser muito rápido nessa falha, caso contrário o TDD se torna algo impossível. E também testes frágeis, ou seja, aquele teste que acaba dependendo de um serviço externo e ele falha inesperadamente. Caso os seus testes tenham alguma desses pontos, algum desses tópicos, provavelmente o seu teste tem possibilidade de ser melhorado. Tá bom? E aqui algumas referências. Esse aqui é um livro já um pouco mais antigo, com Java 8, mas é um livro muito bom, é um livro bem prático. Recomendo essa leitura. Tem diversos exemplos práticos, com JUnit, com Mockito, como fazer testes e fazer testes de forma bem feita, como eu disse. Aqui, esse livro traz, por exemplo, o Correct, que é uma sigla que traz, de fato, vários tópicos para identificar se o teste está bem ou não. Um outro livro também, e esse aqui não poderia faltar, é o livro do Kent Beck, Test Driven Development, by Example. E esse aqui também é um excelente livro, dadas as referências que eu coloquei. Sobre testes, é isso. Eu pretendo agora passar para o próximo tópico. Se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito de teste ou tirar alguma dúvida, esse é o momento. Se não, vou para o próximo tópico. Lembrando que no final também estou aberto a perguntas e a gente pode falar a respeito de qualquer tema.
o Jorge comentou aqui um pouco sobre a experiência dele com testes unitários. Basicamente, e aí, Jorge, eu entendo, eu compreendo, de fato, os clientes estão sempre querendo entrega mais rápida e, bem, isso é o que todo mundo que trabalha com tecnologia precisa fazer, é entregar cada vez mais rápido, porque as companhias querem cada vez mais rápido. Mas entregar uma solução sem teste é entregar mais lento a longo prazo. Você consegue entregar mais rápido no primeiro mês. Talvez você consiga entregar mais rápido no segundo mês. No terceiro mês, provavelmente você já não consegue entregar mais rápido. E quando chegar depois de um ano, precisa fazer uma nova versão do sistema, porque aquele sistema ficou legado. É mais ou menos isso. Claro, se você tem total confiança, você consegue escrever, garantindo que você não cria nenhum bug nunca, não precisa de teste. Se não for o caso, teste é uma prática que deve ser seguida e deve ser feita. Como ninguém está trazendo nenhuma dúvida, eu vou passar para o próximo tema. O próximo tópico é Design Patterns. Isso aqui também é uma prática indispensável na vida do programador. O programador ele precisa conhecer Design Pattern, mas, afinal de contas, o que é Design Pattern? Design Pattern é uma solução geral e reutilizável para um problema específico em um projeto de software. Então, basicamente, no dia a dia do desenvolvedor, do programador, ele vai se deparar com alguns problemas mais complexos, digamos assim, que existe uma solução já pronta, uma solução bem pensada, uma solução que tem como foco o desacoplamento e também o reaproveitamento. Então, a gente consegue, com Design Patterns, aplicar boas soluções para problemas já existentes, dado o nosso cenário. Sem o conhecimento de Design Pattern, provavelmente a pessoa vai gastar muito tempo até conseguir pensar por conta própria no Design Pattern que já existe, ou talvez aplicar uma solução errada para um problema e depois, no futuro, perder muito tempo precisando refatorar ou fazendo evoluções porque não ficou bem feito. Tá bom? Então, os benefícios que o Design Pattern traz é um maior desacoplamento, maior coesão, um código mais enxuto, mais limpo, mais organizado, e também aumenta a produtividade graças a práticas comuns a problemas já existentes. Existe N Design Patterns, aqui eu recomendo estar sempre estudando e revendo. É muito simples a gente esquecer algum, mas a gente sabendo um pouco, entendendo qual que é a utilização deles, ou onde que os Design Patterns são utilizados, a gente consegue depois ler rapidamente alguma documentação ou algum livro e pegar e aplicar ele bem feito. Então, aqui alguns patterns que é muito interessante ter conhecimento, por exemplo, Abstract Factory, Singleton, Builder, Facade, o Decorator, Template Methods, Observer, e aqui é só alguns, existe N que são mais aplicados dentro de frameworks. O Observer, por exemplo, dentro de frameworks de front-end é muito comum, e enfim, aqui são N Design Patterns. O Singleton, por exemplo, conhecido também em alguns casos como anti-pattern, é interessante saber o porquê. E, enfim, aqui são alguns Design Patterns, tem vários outros. Eu vou passar aqui algumas referências. Não tem como a gente entrar dentro de cada um, explicar cada um. Dá para fazer uma talk, uma conversa apenas de Design Patterns. Mas existem muitos livros bons. Esse aqui, por exemplo, é um deles. Aqui, quando eu estou falando de Design Patterns, eu estou falando mais voltado à orientação objeto. Esse aqui tem diversos exemplos, é um livro bem tranquilo de ler, é um livro relativamente pequeno, com muitos exemplos. Recomendo a leitura desse livro. E, com certeza, esse outro, que é o Gang of Four, também conhecido como Gang of Four, escrito por 4 grandes autores. Esse livro aqui ele já é um pouco mais complicado, um pouco mais extenso, mas muito mais bem detalhado. É um livro essencial. Também recomendo fortemente a leitura desse livro. E bem, sobre Design Patterns, eu só queria dar essa visão rápida e clara. Se alguém tiver alguma dúvida, podemos falar a respeito.
senão eu vou para o próximo tema. Acredito que eu posso seguir ao próximo tema. Qualquer coisa também no final vai ter um momento para levantar qualquer questão, caso tenha. Próximo tema que eu quero falar é em respeito à linguagem de programação, conhecimento da linguagem de programação e também ao paradigma. Eu vejo que é muito comum as pessoas não conhecerem profundamente, por exemplo, orientação a objeto. E isso é algo muito importante, pelo menos para quem trabalha com Java, porque orientação a objeto diz que, bem, basicamente tudo é objeto, entre aspas, né? Tudo é objeto, e você não entender muito bem como trabalhar com objetos da melhor forma possível, acaba tendo alguns problemas. Então, é extremamente importante conhecer muito bem encapsulamento, herança, polimorfismo. Conhecendo muito bem a linguagem de programação, a gente consegue ter um código mais enxuto, ter um código com menos bug, e também aumentar a produtividade. E aqui eu recomendo a todos fazer algumas coisas simples, como participar de talks, ouvir podcasts. Existem alguns podcasts sobre as novidades do Java. Então, o Java 18, por exemplo, o Java agora ele está evoluindo cada vez mais rápido, e é importante a gente estar sempre acompanhando as novidades. Existem muitas coisas boas que estão sendo feitas, não só no dia a dia do programador, mas também no background. Então, por exemplo, na JVM ou no Garbage Collector, é interessante a gente ter conhecimento até para conseguir explicar ou motivar na atualização do Java. Eu vejo que a grande maioria dos projetos ainda estão com o Java 8 e acaba sendo muito difícil evoluir, mas o ganho para fazer essa evolução, o ganho provavelmente será muito. A questão maior é conseguir mensurar isso, conseguir identificar isso para adotar as novas versões do Java e tirar proveito desses benefícios. Recomendo que pratiquem, então, código e lógica. Então, existem várias plataformas, CodeWar, HackRank, LetCode, existem outras plataformas. É bom, nos primeiros semestres das universidades, é comum a gente ter aulas de algoritmos para aprender a resolver problemas com computação, e no decorrer da nossa carreira, a gente acaba entrando num estado muito de fazer coisas repetitivas e não necessita exatamente lidar com problemas lógicos e problemas mais complexos. E quando surgem esses problemas, tende a ser algo complicado ou algo moroso de fazer pela falta de prática. Então, eu recomendo que pratiquem. E aqui são algumas. Existem N plataformas onde é possível encontrar exercícios de código, de lógica, onde a gente pode estar sempre melhorando e evoluindo. Como referência, tem vários livros bons de Java. Eu gosto do livro da certificação. Esse aqui em específico eu não cheguei a ler, pretendo, para até evoluir a minha certificação. O que eu li foi do 8, e eu acho um bom livro, porque ele aborda os tópicos novos da linguagem. Então, ele aborda exatamente as novidades da linguagem e alguns tópicos importantes da versão anterior. Então, eu recomendo esse livro de certificação. Além do mais, com esse livro, além de aprender mais sobre a linguagem, também é um ponto inicial para tirar a certificação, o que é uma boa. Fora esse livro, também tem esse aqui, talvez seja um dos maiores livros de Java. Esse livro aqui, salvo engano, já tem atualizações da versão 17, da última LTS do Java. É um livro bem mais extenso e um excelente livro. E esse aqui talvez seja o mais famoso. Um ótimo livro também. E aqui são essas recomendações para aprender mais e evoluir mais na linguagem de programação. Tá bom? É muito importante saber os paradigmas, saber princípios para conseguir aplicar bem o paradigma de orientação a objeto e também a linguagem de programação, o que tem de novidade, quais são as melhores formas de fazer. Sobre a linguagem de programação que eu tinha para falar, era isso.
não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, quer levantar alguma coisa, e como eu disse, se acharem necessidade, depois levantem ou comigo, ou com a academia da UBEI, e a gente pode fazer depois um talk sobre isso, ou até mesmo trazendo talvez evoluções da linguagem Java, ou alguns tópicos importantes de uma versão e de outra. Tá bom? Deixar um minutinho aqui caso alguém tenha alguma pergunta. Acho que nenhuma pergunta no momento, então eu vou para o quarto tópico, e esse tópico aqui ele vai ser um pouquinho mais extenso, que a gente vai falar de Clean Code. Não sei se isso é um tema claro para todos, se tiver como também colocar no chat, se já ouviram falar de Clean Code, se já leram o livro, sim ou não, tá bom? Pode ser um sim ou não. Clean Code é uma coisa, na minha opinião, muito importante, porque a gente passa mais tempo lendo código do que escrevendo código. Então, quando a gente escreve um código que não é fácil de ser lido, a gente prejudica de forma bem maior todo o time, toda a produtividade, porque, bem, constantemente a gente vai estar lendo o nosso código e o código dos outros. Então, é muito importante fazer um código bem escrito, um código fácil de ser lido, e aqui eu vou mostrar algumas técnicas, algumas práticas em relação a isso. Mas antes de começar, caso não saiba o que é o Clean Code, eu vou pegar aqui uma definição que eu considero muito boa, também do Michael Fetters, que um código limpo, ele sempre parece que foi escrito por alguém que se importava. E o código limpo, não há nada de óbvio no que se pode fazer para torná-lo melhor. Então, aquele código que ele é muito claro, ele é tão claro que você nem pensa em melhorar ele, porque ele é extremamente claro. Você consegue ler esse código, talvez até para alguém da área de negócio, alguém que não saiba tecnologia, porque é um código limpo. E aqui, agora eu vou mostrar alguns exemplos do que evitar fazer e de uma forma melhor de ser feito, tá bom? Não só a respeito de Clean Code, mas também a respeito da linguagem de programação e aqui mais voltado para Java, tá bom? Nomenclatura é um tópico extremamente importante. Um programador, parte do tempo dele, ou grande parte do tempo dele é dar nome às coisas. Nome de variável, nome de método, parâmetro, classe. Então, a gente está sempre dando nomes, e o nome é muito importante. Por exemplo, nesse primeiro exemplo de como não fazer, a gente teria um método, por exemplo, um método chamado processFile, que recebe um arquivo e retorna um booleano. Lendo esse método, eu não sei exatamente o que ele faz. Talvez quem escreveu ele no momento que escreveu sabia. E ele sabia que ia processar o arquivo e ia fazer alguma coisa. Mas depois de meses, o desenvolvedor que escreveu talvez não saiba mais o que faz e vai precisar entrar dentro do método para ler. E aqui uma maneira de fazer melhor, por exemplo, seria validate file type e passa o arquivo. E aqui eu sei exatamente o que ele faz, ele vai validar o tipo. E eu sei que por não ter nenhum parâmetro, ele valida o tipo pegando de algum dado externo, e aí depois se eu precisar validar, eu entraria dentro desse método. E só por melhorar o nome, talvez eu já consiga identificar que talvez seja melhor passar o parâmetro, o tipo, como parâmetro, e assim evoluindo e deixando cada vez mais simples. Aqui um outro exemplo de nomenclatura, tá bom? Então, no exemplo de como não fazer, a gente teria um date e a gente teria um ponto add, que passa, por exemplo, 5. E nesse primeiro exemplo, a gente não sabe o que está adicionando. Pode estar adicionando dia, hora, ano, mês, a gente não sabe o que está adicionando. E uma forma muito melhor de se fazer seria, por exemplo, add days 5. E dessa forma a gente sabe que vai adicionar 5 dias. Então, isso, nomenclatura é muito importante, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de dar nome aos métodos, às variáveis, parâmetros, classes, é muito importante. Além de nomenclatura, a legibilidade, como eu comentei. Então, é muito importante a gente tomar cuidado e tentar escrever de uma forma que seja fácil de ser lida. E a gente não precise resolver lógicas mentalmente. Nesse primeiro exemplo, esse if, no diferente do database, se a gente tentar ler, ficaria mais ou menos: se
database e não for nulo. Então, a gente faz um flip mentalmente, a gente inverte mentalmente para conseguir ler. Porque falar se nulo for diferente de database não fica legal. Então, a gente tem que fazer isso automaticamente, mentalmente. Então, já começa ruim por aí. O ideal seria ter essa inversão. E, mais à frente, uma coisa talvez até pior, que é uma atribuição dentro do if. Então, essa atribuição, talvez pensando, poderia ser para evitar mais um if, mais um else, mas da forma como está, se torna extremamente complicado de ler. Ao tentar ler esse código, você automaticamente vai dar uma parada e vai ter que resolver isso mentalmente e depois continuar. Num exemplo de como fazer, e utilizando novidades do Java 8, o option no caso, já espero que não seja uma novidade, mas, enfim, utilizando o option, a gente consegue deixar de uma forma bem mais clara e com o mesmo efeito. Então, se for nulo, se o database não for nulo, a gente faz um map, pega o elemento, caso contrário, retorna nulo. Se tiver um elemento, faz alguma coisa, se não tiver, faz outra coisa. Então, basicamente, o mesmo resultado, de uma forma simples, bem mais fácil de ser lido. Uma outra coisa em relação à legibilidade é, por exemplo, escrever muitas coisas em uma linha só, talvez por poupar linhas, ou por achar que não vale a pena colocar em várias linhas, não sei exatamente quais são as motivações, mas tomem cuidado. Nesse caso, por exemplo, o database.save está entre duas outras chamadas de métodos, então a gente cria a entidade, salva a entidade e joga no DTO. São esses 3 passos em uma linha apenas. Isso pode acabar despercebido e é algo muito importante. Então, nesse caso, talvez valha a pena quebrar. Se você olha, no caso de baixo, como fazer e acha ruim porque tem 3 variáveis, talvez, por exemplo, o database poderia já retornar, então, o DTO ou algo do gênero. O DTO sendo parte do domínio, estando na camada de domínio, não teria nenhum problema o database conhecer, porque o domínio é a camada mais do centro, não teria nenhum problema uma camada mais de fora conhecer uma camada mais de dentro, tá bom? Aqui são alguns exemplos de como fazer, porque é muito importante a gente se preocupar com a legibilidade, garantir que o código seja simples de ser compreendido. Uma referência do Robert C. Martin, o criador do livro Clean Code, ele diz que um programador passa 10 vezes mais tempo lendo código do que escrevendo. Então, se você for pensar que 80% do seu tempo vai ser lendo código e 20% escrevendo, quanto mais código mal escrito você produzir, mais tempo vai ser necessário para ler e compreender o que foi escrito. Então, tenham bastante atenção, reflitam em relação aos nomes, reflitam em relação àquilo que está sendo escrito para ver se é fácil de ser compreendido, se dá para ser lido para alguém, por exemplo, que é de negócio. Caso contrário, provavelmente é possível melhorar. Falando aqui de mais algumas coisas, aqui talvez até mais voltado para o Java e algumas coisas que é importante tomar cuidado. Por exemplo, comparação de objetos. Comparação de objetos, evitem utilizar o igual. O igual ele pode retornar true, e aqui nesse exemplo, só para ficar claro, se a gente atribuir dessa forma, e verificar se é igual, com igual, vai ser true, tá bom? Mesmo sendo 2 longs, dessa forma, ele vai comparar o valor e não o objeto, e vai dar true. Se a gente colocar 128, aqui é tipo primitivo, vai dar true. Dessa forma aqui, se a gente atribuir 128, dessa forma, se a gente comparar com igual, vai dar false. Aqui comparando o tipo primitivo, long value, vai dar true. Comparando com igual, 2 objetos, 2 novas instâncias, sempre dá false. Então, tomem bastante cuidado na hora de fazer comparação de objetos. E eu vou mostrar agora uma forma melhor. Não sei se alguém quer falar alguma coisa.
senão eu vou passar para o próximo. Um exemplo de como fazer, e aí eu nem colocaria exatamente com o equals, e sim com o utilitário do Java, objects.equals, e dessa forma a gente consegue até prevenir um null pointer. Tá bom? Então aqui, por exemplo, o Java fornece esse utilitário com vários métodos bons que a gente pode utilizar no dia a dia. Esse é um dos casos, e a gente consegue até evitar um null pointer com o ponto equals, por exemplo. E aí, aproveitando essa questão de null pointer, tomem cuidado também com o toString. Então, nesse caso, se a gente fizer dessa forma, daria um null pointer. Acho que aqui muitos já conhecem, estão familiarizados com isso, pelo menos quem é de Java. Então, tomem cuidado no momento que utilizar o toString. Há várias formas de fazer. Uma delas é, por exemplo, utilizar também o utilitário do objects.toString, e aí com valor default, por exemplo. Voltando aqui um pouco de boas práticas, isso não só para Java, evite muitos parâmetros, cuidado com muitos parâmetros. Quando a gente tem 3 ou mais, tende a ser algo problemático. Nesse caso, por exemplo, digamos que a gente tem um método para buscar o programador e a gente tem vários parâmetros. A gente tem o número de páginas, no caso um contador, então, e o page size, e a gente tem 2 filtros, o nome e a tecnologia. Até aí tudo bem. Mas, digamos que a gente queira crescer, a gente quer adicionar mais alguns parâmetros, mais alguns filtros e talvez até ordenação. A gente cresce e a gente aumenta mais parâmetros. Já começa a ficar mais complicado ler esse método. Mas não só isso. Pensa que esse método está sendo utilizado em 20 lugares. Com essa modificação, a gente vai ter que alterar 20 lugares. Uma simples modificação, a gente precisa alterar 20 lugares. E aí começa a criar sobrescritas, sobrecargas do método. E a gente começa a ter esse método com mais parâmetros e com menos parâmetros. E isso começa a ficar mais difícil de compreender quando utilizar um ou outro. Isso para evitar alterar várias classes. Ou a gente assume que tem que alterar várias classes, e por causa de uma simples alteração, a gente altera 20 classes. Nesse caso, qual que é a melhor forma de fazer? A melhor forma de fazer nesse caso é criar uma classe específica para lidar com todos esses parâmetros. Classe de contexto. Nesse caso, por exemplo, um programmer filter. E ok. Nesse caso, se a gente precisar alterar, a gente vai alterar os pontos que são necessários. A gente pode criar um comportamento default para o filter e alterar somente os pontos necessários, digamos, essa classe que vai utilizar esse filter e quem popula esse filtro. E, claro, o filter, caso a gente adicione algum parâmetro. Então, seriam 3 alterações no lugar de 20. A gente consegue diminuir drasticamente o número de alterações criando essas classes de contexto, sem falar que fica muito mais simples de ler e de entender. Outra coisa muito importante é encapsular as condicionais. E o que seria encapsular as condicionais? Normalmente, e é comum a gente ter if com várias lógicas, uma operação e outra operação, ou outra operação, e a gente vai criando ifs complexos, e esse if complexo, na verdade, tem um significado. E esses ifs complexos são muitas vezes complicados de ser lido, ou até mesmo impossível de ser lido para alguém principalmente de negócio. Então, o ideal é encapsular isso. Nesse caso, a gente teria esse if aqui em cima, com 2 condicionais, de uma forma muito melhor, seria explicar o que isso significa, criando, por exemplo, um time should be deleted. Então, encapsular as condicionais, isso é muito bom, isso é muito importante. Um outro ponto aqui, esse aqui talvez não seja tão comum ou tão famoso, mas a lei de Demeter também é muito importante. Existe um bom artigo a respeito, um artigo público, inclusive de uma universidade, a respeito desse tema, que diz basicamente o seguinte:
se a gente acessa vários métodos dentro de uma classe, a gente provavelmente está violando esse princípio, e isso, além de poder causar no pointer, a gente começa a violar um pouco o encapsulamento, e começa a criar lógicas fora da camada de domínio, sendo que elas devem pertencer à camada de domínio, que é onde tem o dado. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente está pegando a carteira do customer, está verificando se possui dinheiro suficiente para realizar o pagamento, e se tiver, a gente faz o pagamento, subtrai da carteira, realiza o pagamento e depois, ok, fala obrigado e segue. Uma forma muito melhor de fazer seria, por exemplo, o customer realizar o pagamento. Então, ele vai receber o valor e ele tem a condição de fazer o pagamento, e se ele conseguir pagar, beleza, dá sucesso, e depois ele recebe um obrigado. Caso contrário, caso ele não consiga pagar porque ele não tem dinheiro na carteira, e tudo isso encapsulado. Então, quem tem o conhecimento da carteira e quem sabe lidar com ela é o customer. E a gente começa a encapsular e começa a evitar no pointers e começa a evitar externalizar informações de forma desnecessária. Uma outra forma de identificar a violação da lei de Demeter de uma forma mais simples é com get alinhados. Então, nesse primeiro caso, por exemplo, se a gente tiver myComputer, getMemory, getFreeSpace, a gente está violando a lei de Demeter, a gente está acessando vários objetos para conseguir uma informação. E uma forma talvez muito mais simples, e aqui no caso a gente está fazendo todo esse acesso para conseguir o espaço disponível para, por exemplo, limpar a memória, caso esse valor seja inferior a 2000. A gente poderia criar um método para fazer essa limpeza automaticamente, e o computador que tem o conhecimento e sabe lidar com isso, e a gente não externaliza a memória, a gente encapsula isso e deixa a lógica de limpar a memória internamente no computador, evita no pointer, evita externalizar coisas que não são necessárias. Então, também bastante atenção com isso também. Uma outra coisa muito importante também é o princípio de responsabilidade única. E aqui o princípio de responsabilidade única é um dos princípios do Solid. Também, se tiverem como comentar no chat, quem já ouviu falar de Solid ou não, sim ou não também, seria ótimo. Eu não vou abordar todo o Solid, apenas a letra S. E por que somente a letra S? Porque eu acho que ela é extremamente importante quando a gente fala de código de qualidade. Esse princípio, ele diz que uma classe tem que ter somente um motivo para ser alterado. Então, se por acaso você e algum outro colega, alguém do seu time, faz uma alteração em uma mesma classe, isso dá conflito, e vocês alteraram pontos diferentes, essa classe está violando esse princípio. Tá bom? É simples, é isso. E aí aqui alguns cuidados, tá bom? Tome cuidado com classe com mais de 500 linhas. E aqui eu estou colocando 500, mas pode ser muito menos, 100 linhas, por exemplo. Mas tome cuidado com classes grandes. Se passar de 500 linhas, provavelmente já violou esse princípio. Tente criar métodos pequenos. Cuidado com métodos que tiverem mais de 20 linhas. E aqui a mesma coisa, eu estou colocando 20 linhas, mas talvez métodos com mais de 4 linhas já seja algo que dê para melhorar. Cuidado com método com muitos parâmetros, como eu comentei agora há pouco. E evite duplicação de código. A respeito de duplicação de código, esse é um tema muito importante. Existe, inclusive, também um princípio relacionado a ele. Existe o DRY. Não sei se já ouviram também falar a respeito do DRY. O DRY é Don't Repeat Yourself, que é basicamente evite duplicação de código. E no próprio livro do Robert C. Martin, ele coloca a respeito do DRY, que essa é uma das regras mais importantes no livro Clean Code, que você deve levar ela muito a sério. Basicamente, repetir código e duplicar código tende a virar um problema catastrófico, onde provavelmente você vai fazer uma correção em um ponto específico e por não saber que esse código está duplicado, não vai aplicar a mesma correção em outro ponto. E, enfim, isso tende a virar uma bola de neve
e piorando cada vez mais. Então, tome bastante cuidado, evite duplicação de código. Isso é um tema muito importante e tem que ser levado a sério. E aqui, como eu comentei, aqui a referência a respeito disso. Se tiverem também como escrever se já leram ou não esse livro aqui, na minha opinião, é um outro livro indispensável. Esse é um livro muito simples de ser lido, diria eu. Caso não tenham muito tempo, eu recomendo pelo menos que leiam o último capítulo, capítulo 17. Capítulo 17, o Robert Simard coloca em tópicos. É extremamente importante toda a leitura, mas o 17 tem diversos tópicos e talvez seja algo mais simples de ser lido e compreender alguns tópicos muito importantes. E aí, aproveitando as falas do Robert Simard, a função do gerente é proteger o prazo e os requisitos. A sua é proteger o código. A sua, caso você seja programador. Então, bem, basicamente, se você começa a entregar algo rápido e algo mal feito, porque você diz que não tem tempo suficiente, você não está protegendo o código, você não está fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. E se você não protege o código e não faz algo bem feito, mais na frente vai ter consequências, vai ter dívidas técnicas, vai ter problemas, e isso, consequentemente, vai começar a afetar o prazo. Então, você escolher não afetar o prazo hoje, sabendo que vai afetar o prazo no futuro, porque está criando dívidas técnicas, talvez não seja um bom plano. Tenha ciência disso. Caso as dívidas técnicas não sejam resolvidas, tende a virar um sistema legado. E aí depois é só um novo sistema para substituir e vira aquela bola de neve. Então, tenham bastante atenção em relação a isso. Sobre esse tópico de Clean Code, é isso. E agora eu vou passar para o próximo. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa. Podem tanto desmutar quanto colocar no chat, como preferir. Ok, eu vou para o último tópico, então. Obrigado, Giovanni. Também gosto muito dessa frase. Vou para o último tópico. Eu comentei que eram 6. Esse aqui, ele tem basicamente 2 em 1, que é Keep Learning, continue aprendendo. E aqui eu também vou utilizar uma citação do Robert Simard. E aqui, como eu disse, são 2 em 1. Basicamente, Robert Simard comenta num dos livros dele, logo mais eu vou passar referência, que um programador profissional é aquele que pratica no seu tempo livre, pois essa é a sua responsabilidade para manter suas habilidades afiadas. Praticar naquilo que você não está sendo pago é o que te fará ser bem pago. Então aqui são 2 coisas. É basicamente, continue estudando aquilo que você precisa saber no seu dia a dia para conseguir gerar valor. Tá bom? Então, se você trabalha com determinado framework, tente entender as melhores práticas nesse framework. Tente entender como fazer da melhor forma possível. Veja se o que você está fazendo está sendo feito bem feito. Caso esteja, ok, é isso. Mantenha suas habilidades afiadas. E, além disso, o próximo é pratique naquilo que você não está sendo pago. E praticar naquilo que você não está sendo pago vai ser o que vai te fazer ser bem pago. Por exemplo, digamos que você não trabalhe com microserviço. Então, você começar a estudar sobre microserviço, entender por quê, quais as motivações de ter microserviço, quais as vantagens. No momento em que surgir a oportunidade, no momento em que precisar evoluir para talvez um microserviço, você vai estar preparado. Você vai conseguir agregar muito mais valor. Uma coisa muito ruim que, infelizmente, e acontece, é normal acontecer, é a gente se deparar com problemas e a gente precisa aprender como resolve esse problema para resolver esse problema ao mesmo tempo. Então, a gente precisa aprender como resolve o problema para resolver um problema e a gente tem pouco tempo. E aí, normalmente, surgem soluções ruins ou mal feitas. Então, praticar naquilo que você não está sendo pago é o que te fará ser bem pago.
Então, recapitulando, na verdade, existe mais uns tópicos, e aqui existe um outro livro que comenta sobre investimento no conhecimento, e ele coloca diversos tópicos importantes, como, por exemplo, aprender um novo paradigma, ou linguagem de programação todo ano, ler livros técnicos, por exemplo, a cada trimestre, participar de palestras, workshops, fazer cursos, aulas, e participar também de grupos. Tem vários grupos. Quem é do mundo Java sabe que tem vários jugs, tem vários grupos de Java. O do Brasil, por exemplo, é um grupo gigantesco, é um dos maiores, diria eu. E, enfim, tem vários. Todos os grupos de Java são abertos, tanto para participar, quanto até mesmo alguns a dar palestra. Recomendo que participem para conhecer as novidades, conhecer mais e, bem, conhecendo outros paradigmas de linguagem de programação, por exemplo, é uma ótima forma de você identificar melhores formas de resolver, ou quando a sua linguagem de programação começar a evoluir para atender novos propósitos, você vai estar preparado. Então, vale a pena estar sempre evoluindo e estudando. Essas referências finais é desse livro, é um excelente livro, The Pragmatic Programmer. Recomendo a leitura. E como eu disse no início, aquela referência do Robert C. Martin é desse livro, The Clean Coder, um código de conduta para programadores profissionais. É basicamente isso. É um excelente livro também. E eu tenho, além desses, uma outra referência de livro, Code Lessons. O autor, Rafael Nero, é um Java Champion. Esse livro aqui eu acho ele muito bom, porque ele é um livro simples de ser lido, e ele tem 100 insights de como conseguir a carreira dos seus sonhos, e não só na parte de tecnológica, mas também vários tópicos relacionados a coisas fora da área de programação. Então, por exemplo, questões financeiras, mentalidade, mindset, subconsciente e vários outros tópicos que são extremamente importantes caso você queira ter sucesso e bem, ter projetos de sucesso também. Então é isso que eu tinha para falar desses últimos dois tópicos, as duas últimas práticas. E agora apenas recapitulando, e depois eu abro para dúvidas, caso tenha alguma. Recapitulando, eu gostaria, com base no que eu falei, que você consiga diminuir os bugs no código, aplicando tudo o que eu comentei hoje. Tenho certeza que isso é possível. Diminuir os bugs no código, gerar código com mais qualidade. Não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que é fácil, nem rápido. Não é. Isso não é do dia para a noite. Como eu coloquei, são vários tópicos. Você precisa ter todos esses tópicos, ter um grande conhecimento em todos esses tópicos. Quando você souber muito bem a sua linguagem de programação, o seu paradigma, entender a importância se estiver criando testes, entender a importância dos testes se estiver criando eles, e também boas práticas de código, escrever um código limpo, um código claro, aplicando design patterns, conhecer Solid, enfim, com todo esse conhecimento, você começa a produzir código de mais qualidade e com menos bug. E, consequentemente, menos estresse no trabalho, mais lucro no projeto, clientes mais felizes e satisfeitos, e mais tempo para curtir a vida, curtir com a família, com amigos. E as 6 práticas, de forma bem resumida, crie testes, conheça bem a respeito de testes, crie testes bem feitos. Só criar teste não é suficiente. É preciso que os testes respeitem aquelas regras que eu mostrei no início. Aplique design patterns e aplique eles de forma também correta. Entenda qual o melhor e quando aplicar o design pattern. Conheça melhor a linguagem de programação e dessa forma produza código mais rápido, mais coeso e com melhor qualidade também. Conheça boas práticas de Clean Code, como eu coloquei aqui, eu abordei algumas, existem muitas outras. Mantenha os seus conhecimentos afiados, esteja sempre estudando aquilo que você usa no dia a dia, para sempre estar fazendo da melhor forma possível, e aprenda novas tecnologias a fim de gerar melhores soluções. De forma bem resumida é isso. Espero que eu tenha gerado algum valor e tenha ajudado alguém.
Caso queira que seja abordado algum desse tópico, como eu comentei, podem mandar e-mail para mim ou para a academia, e depois a gente tenta levantar e fazer uma palestra mais voltada para algum desses tópicos específicos. O que eu tinha para mostrar aqui era isso. Muito obrigado.